Opa, fala até em inglês, tá? Deixa eu começar a gravar aqui, então. Bem, turma, a aula de hoje é a segunda aula de eletromagnetismo. É a última questão da prova do vestibular, quando não tem física moderna, que é o caso da CAF, né? Então, a nossa aula é a aula número 25, que é a regra da mão direita. Tudo bem? Não esqueça de me mandar o simulado para mim corrigir, tá bom? Otel, depois temos que conversar sobre duas questões do simulado anterior, tá? Tá bom? Vamos corrigir ele ao vivo nas correções de simulados. Quando acabar a aula aqui, tá? A aula 26, nós vamos ter só revisões, tá? E uma das revisões nós vamos tirar as dúvidas dos simulados, tá bom? Eu vou passar todos os gabaritos e aqueles que vocês não conseguiram chegar no gabarito, a gente começa, tá? Então, gente, o que é força magnética? Força magnética é quando você precisa mudar a direção e sentido de uma partícula quando ele está no meio de um campo magnético. E o exemplo disso aqui é quando você tem a necessidade de desviar quando tem a presença de ímãs. Então, por exemplo, lá naquele grande acelerador de partículas, o CERN, lá na Suíça com a França, nós temos lá partículas que são aceleradas por um campo elétrico e são desviadas por um campo magnético, ok? E a força magnética também é chamada a lei de Lorentz, tá? Henry Lorentz, ó. Lorentz. Tudo bem? Então, tá aí, ok? Então, essa força magnética, ela surge quando uma carga Q, ó, uma carga Q, é colocado no meio de um campo magnético, que nasce no norte e morre no sul. Tudo bem? Então, aqui temos norte e sul. Então, essa força magnética, ela é lançada em três situações, ó. Ou ela é lançada paralela ao campo, que eu vou chamar de velocidade 1, ou ela é lançada a 90 graus para o campo, que eu vou chamar de velocidade 2, ou entre 0 e 90, que eu vou chamar de velocidade 3. Depende como você lança, o movimento é diferente. Então, essa força magnética é uma grandeza vetorial. Então, ela precisa de módulo, que é esse aqui, e a direção e sentido é chamada a regra de Lorentz, que alguns chamam de regra da mão direita, eu não gosto, porque dá para fazer com a mão esquerda também, tá? Então, essa força magnética, ó, ela depende de três coisas. Primeiro, da força, que é dada em newtons, do campo, que é dado em Tesla, da carga, que é dada em Coulomb, e da velocidade, que é dada em metros por segundo. E principalmente do ângulo que ela é lançada, ok? Então, olha só. A força é diretamente a tudo. Então, se você aumentar o campo, aumenta a força. Se você aumentar a carga, aumenta a força. Se você aumentar a velocidade, aumenta a força, tá? E esse ângulo aqui, ó, é o ângulo formado entre a velocidade e o B, que é o vetor campo magnético. Então, esse ângulo aqui é entre V, de velocidade, com o B. Então, depende o ângulo, tem uma trajetória diferente, tá? Então, como é que será essa trajetória? Então, vamos começar por aquela situação onde não tem força. Então, pessoal, se por acaso o campo for paralelo à velocidade, e o que é paralelo? É quando ele vai, ó, na mesma direção e sentido, que é o caso do V1, ou na mesma direção e sentidos opostos. Então, aqui é quando o ângulo é 0 graus, ou o ângulo vale 180 graus. Não importa. O seno de 0 é 0, o seno de 180 é 0,
0 vezes qualquer coisa dá 0. Então, quando ele for lançado paralelo, a força magnética é 0. Pela segunda lei de Newton, se não tem aceleração, é porque não tem força resultante, né? Então, a aceleração é 0. E se a aceleração é 0, é um m, r, u, movimento retilíneo uniforme. Tudo bem? Então, sempre que ela for paralela, ela não é desviada. Ela vai como continua. Ela vai assim ou vai assim. Bacana? Agora, ela pode, nesse meu caso aqui, é o V1. Ó, V1. Tudo bem? Só que ela pode ser o quê? 90 graus. E 90 graus é perpendicular. Tudo bem? Então, nesse caso, nós teremos 90 graus. Então, a força resultante é a componente centrípeta. É uma força centrípeta. E se é uma força centrípeta, é um movimento circular uniforme. Então, quando ela entra em V2, é um movimento circular uniforme, tá? Esse movimento, ele gasta um tempo para fazer a volta. Então, o tempo mínimo para fazer uma volta é chamado de período. Então, o período é dado em segundos, todas essas equações são dadas. Então, o período depende de 2π, m é a massa, Q é a carga e B é o campo. Então, guarda, quanto maior a massa, mais tempo demora para dar uma volta. Quanto menor a carga, maior o campo. Quanto menor o B, maior o período. Tudo bem? Então, esse período, ó, é direto à massa e é inverso à carga, que é dada em coulombs, e o campo. Tá? E como é um movimento circular uniforme, você tem um raio. R é raio. Então, o raio depende da massa, da velocidade, tudo diretamente proporcional, e inversamente da carga e do campo. Ok? Então, ó, quando for 90 graus, é um movimento circular uniforme. Ok? Então, guarda. Ó, quando é paralelo, grifa aqui, ó, MRU. Quando for perpendicular, MCU. E quando não for nenhum dos dois? Quando não for nenhum dos dois, então isso o que que é? Isso é um movimento helicoidal. Lembra de hélice? Então tá aqui, ó. Para cima é como se fosse um movimento circular uniforme. Tudo bem? Ó. Aqui nós temos um movimento retilíneo uniforme. Então, não é nem um circular, nem um retilíneo. É essa simbologia aqui. Ó. Isso aqui é uma hélice. Então, quando ele for entre 0 e 90, ele faz isso aqui. Ó. Então, esse movimento é chamado de movimento helicoidal uniforme. Então, quando aqui ó, for entre 0 e 90, que é esse símbolo que parece um olho, né? Então, aqui fica ó, maior que 0 e menor que 90. E menor que 90. Então, isso aqui é chamado de movimento helicoidal uniforme. Lembra de hélice. Ok? Então, o que eu quero que vocês guardem? Que aqui é movimento retilíneo uniforme. Aqui é movimento circular uniforme. Aqui é movimento helicoidal uniforme. Se é uniforme, não altera o valor da velocidade. Então, escreve aqui, ó. Nos 3 casos, a força magnética não altera o módulo da velocidade.
Ele nem acelera, nem desacelera. Ele só, não altera. Ele simplesmente muda a direção e o sentido, ou seja, muda a orientação. Tudo bem? Muda a orientação. Então, toda a carga no meio de um ímã, ela pode ser desviada para a direita, para a esquerda, para cima, mas ela nunca vai ser acelerada ou retardada. E o que eu preciso fazer para acelerar ou retardar? Colocar um campo elétrico. Aí é a parte de eletrostática. Tudo bem? Então, gente, aqui é o módulo, como é que a gente calcula, né? Agora, para onde que ela vai? Aí a gente vai usar os dedinhos. Eu não sei se vocês gostam de usar os dedinhos assim, tá? Ou a mão aberta. Qual que vocês aprenderam? Assim? Faça um bom vestibular, é isso? É, né? Então, guarda assim, ó. Quando a mão é direita, você vai usar cargas positivas. Então, ó, faça de força um bom vestibular. O que é o faça? Força. O que é o bom? Campo. O que é o vestibular? Velocidade. Se ela for negativa, que é um elétron, é o mesmo dedo com a mão esquerda, né? Ó, faça um bom vestibular. Então é bem fácil, gente, ó. Onde tiver o F, você bota aqui o pai de todos. Onde tiver o campo, você bota o fura-bolo. E onde tiver a velocidade, você coloca o mata-piolho. Ó, seu mindinho, seu vizinho, pai de todos, fura-bolo, mata-piolho, tá? Então, ó, aqui, força nesse aqui, ó, campo nesse aqui e velocidade nesse aqui. Não esquecendo que quando é bolinha, sai ou entra, Laila? Bolinha. Sai. Sai. E quando é X, faz o quê? Entra, né? E quando é X, entra. Bacana? Então, tá aí. Então, aqui seria quem? A orientação dessa força magnética. Bacana? Agora, pessoal, se por acaso for um fio, aí o fio, que é o princípio de motor elétrico, ó, motor elétrico é mais fácil daí, porque daí não tem o positivo e negativo. A gente usa somente uma mão. Então, sempre que eu tiver um fio no meio de um campo magnético, esse fio está sujeito a uma força e essa força pode produzir um torque. E esse torque pode produzir rotação, tá? Então, a força magnética é dada em newtons, o campo é dado em Tesla, a corrente é dada em amperes, o comprimento é dado em metros, e aqui é o ângulo formado entre o condutor, que é L, com o campo B. Então, ó, o campo já está no meio do ímã, não dá para mudar. O comprimento do fio, o motor já está pronto com certo comprimento. Então, no mundo real, quando você quer que o motor elétrico tenha mais força, você tem que aumentar o quê? A corrente elétrica. Então, nesses carros elétricos, caso caia, o ato de você aumentar a corrente, você aumenta a força. Se você aumentar a força, ó, você acelera mais o carro. Então, não esquece que força é igual a quem? Massa vezes aceleração. Tudo bem? Quanto maior a corrente, maior a força. Quanto maior a força, maior a aceleração. Ok? Para você descobrir qual é a direção e o sentido da força, sempre mão direita, faça um bom intensivo. Então, lá é vestibular de velocidade
E aqui a gente vai usar a corrente elétrica, ó. E essa corrente elétrica é a intensidade da corrente, tá bom? Não esqueça que toda vez que você tiver uma força numa certa distância, você tem um torque. Então, torque magnético, né, é a força magnética vezes o comprimento do fio. Então, no motor elétrico, eu posso ter torque, momento. Eu tendo força e tendo aquele braço do momento lá das alavancas, eu posso produzir o quê? Rotação. Então, grifa bem isso aqui, ó. No caso dos motores elétricos, a gente pode ter rotação. Bacana? Olha, cai muito cálculo? Não, gente, cai mais teoria. E até vou dizer para vocês, tá? O que eles adoram é o lado direito. Principalmente isso aqui, ó. Tudo bem? Então, agora vamos começar a trabalhar com a teoria. Primeira coisa que eu quero que vocês guardem é o fluxo magnético. Então, o fluxo magnético é quando você tem a produção de força eletromotriz. Então, lembra, ó, isso aqui é lá dos geradores das pilhas, né? Lá é químico, aqui é magnético. Então, como é que funciona? Ó, eu pego uma bobina lá dentro da Itaipu, por exemplo, e eu coloco ela a girar com uma velocidade angular ômega. Aqui eu tenho o campo que vem da onde? Do norte para o sul. Ok? Então, o fluxo magnético depende do campo, depende da área e depende da inclinação, ou seja, do ângulo formado com a espira. Então, o que acontece no mundo real? Aqui nós temos um eixo, ó. Esse eixo, ele é impulsionado pelo vento, pela pressão de vapor, pela água. Então, aqui é o tipo de geração. Normalmente, aqui o que é? Água, né? Então, a pressão da água gira, e se ela gira, o fluxo vai mudando. Se o fluxo vai mudando pela lei de Faraday, eu produzo volts. Se eu produzo volts, eu tenho quem? Corrente elétrica. Então, isso aqui, gente, é o princípio de produção de quem? De corrente alternada. Ó. De corrente alternada, que é a produção de energia elétrica. Então, tudo que é pilha é corrente contínua, tudo que é ímã é corrente alternada, tá? Então, esse fluxo variando é a condição para que a gente tenha a corrente alternada da nossa casa. Esse fluxo aqui, ele é dado em Weber, que se abrevia como WB, Weber, tá? WB. O campo é dado em Tesla, a área é dada em metros quadrados, e aqui é o ângulo formado, que é chamado cosseno normal. Ok? Só que agora tem que tomar cuidado, tá, gente? Aqui é seno e aqui é cosseno. Então, quando que o cosseno dá zero? O cosseno dá zero em 90 graus. Então, quando ele tiver a 90 graus aqui, ó, cosseno de 90 é zero. Zero vezes qualquer coisa, zero. Então, sempre que a espira tiver a 90 graus com o campo, que é isso aqui, ó, pega uma reguinha e desenha para mim. Ó. Tá aqui, ó. Então, aqui eu tenho quem? O campo. E lá dentro do gerador, a bobina pode estar assim, ó. Ó. E aqui aquele cosseno forma 90 graus. Então, quando ele estiver nessa situação aqui, ó, o fluxo é zero. Quando ele tiver a 0 graus, que é nessa situação aqui, ó, tá vendo? Ó? Ó. Normal, o fluxo ele é máximo. E isso é a produção de corrente alternada. Então, ó,
Quando você tem uma corrente alternada, você tem uma senoide aqui, ó. Então, uma hora é positivo, uma hora é negativo, e quando ele passa entre o positivo e negativo, ele é zero. Então, aqui é o máximo, e aqui é o máximo. Então, isso é uma corrente alternada que no Brasil vale 60 Hz. Tudo bem? Por isso, gente, que a gente não consegue armazenar corrente alternada. Se Itaipu parar agora, o Brasil fica no escuro. Não fica no escuro porque tem outras, tá? Mas se a gente dependesse somente de Itaipu, na hora que isso aqui para de girar, falta de água, assim, num caso extremo, a gente vai ficar sem energia. Por quê? Porque daí, pela lei de Faraday, ó, pela lei de Faraday, na hora que não variar mais o fluxo, ou seja, isso aqui não está girando, tá? Aqui, ó, aqui é zero, isso aqui é zero, não temos força eletromotriz. Então, isso aqui, ó, é chamada força eletromotriz, que é igual da bateria. Então, eles botam um I para diferenciar. Então, é chamado força eletromotriz induzida, que é dado em volts. Então, lá na pilha é força eletromotriz, aqui é força eletromotriz induzida. É a variação do fluxo que é dado em Weber pelo tempo. Então, cuidado, tá? Eu tenho que variar o fluxo para ter volts. E nunca esqueça, né, que V igual a RI. Se eu não tenho volts, eu não tenho quem? Corrente. E automaticamente não tenho eletricidade. Ok? Então, muito cuidado com esse desenho aqui, ó. Aqui é o norte e lá é o sul, né? Então, ó, a 90 graus é nulo. A 0 graus aqui, ó, ele é máximo. Bacana? Agora vamos pegar a teoria disso. Como é que produz isso? Então, nós temos duas maneiras de variar esse fluxo aqui, ó. Ou você deixa ele parado, aqui o eixo, e depois a espira começa a girar, ou você pode fazer isso, ó. Pegar uma espira, aproximar um ímã e afastar. Ou deixa ele parado, pega a espira e aproxima. Então, aqui você pode, ó, variar assim, onde as linhas aumentam e diminuem, ou diminuir as linhas, afastando. Então, quando você aproxima, ó, o que acontece? Mais linhas de campo começam a atravessar isso aqui. Então, vamos supor que passasse X linhas. Quanto mais pertinho tiver, mais linhas tem, porque as linhas saem do norte para o sul. Então, quando ele aproxima, ó, completa para mim, aumenta o fluxo. Se aumenta o fluxo, a espira, ela sente o aumento de fluxo e para toda ação tem uma reação. Aí ela produz um contrafluxo, então aqui é o B, e aqui é o menos B. Ela produz um contrafluxo. Esse contrafluxo vai produzir um polo para que o ímã não aproxime dela. Então, se aqui é sul, eu vou precisar de um polo sul também. Aí você olha, sul com sul, quer dizer que essa força aqui é uma força de repulsão. Então, sempre que estiver aproximando, ela repele. Quando ele começa a afastar, ó, quando ele começa a afastar, o fluxo diminui. E a espira sente que está perdendo energia. Aí ela produz um contrafluxo com um polo, se aqui é sul, norte, com o objetivo de ter o quê? Atração. Então, é nessa jogadinha de atrair e repelir que você tem força eletromotriz, que você produz energia. E qual é o segredo? É isso aqui, ó. Turma, ó. Como é que eu vou saber onde é que tem o norte e o sul? Faz um risquinho aqui e faz um risquinho aqui, ó. Tudo bem? Aí você olha, aqui é sul. Se é sul e eu preciso de repulsão, olha como é que eu faço, ó. Olha aqui, gente, ó.
eu desenho um S de sul aqui, tá vendo? Ó, eu desenho um S de sul. Aí eu sei que a corrente tem que ser sentido horário. Quando, então, para ter repulsão, tá? Quando eu preciso ter atração, se aqui é sul, aqui eu preciso de um norte, ó, risquinho, ó, tá vendo? Ó, desenho um S de norte, um N de norte, ó, corrente. Então, repetindo, se aqui tiver um sul, aqui eu preciso de um sul. Se aqui eu tiver um norte, aqui eu preciso de um norte. Então, tem que ter repulsão. Esses dois polos têm que ser iguais. Aí faz sempre o risquinho inclinado. Aí aqui você desenha um sul, você quer sul, ou desenha um norte, você é norte, tá? Se por acaso tem uma atração, se aqui é sul, aqui eu preciso o polo contrário, que é norte. Faz o risquinho, desenha um M. Ou, se aqui eu tenho um norte, aqui eu preciso de um sul daí. Então, ó, quando aproxima, tem repulsão. Quando afasta, terá o quê? Atração. Bacana? Então tá aí. Pessoal, e a parte bem importante é quando a gente fala de transformadores elétricos. Então, transformadores elétricos são aparelhos que trabalham por indução e eles, ó, alteram, escreve, ó, alteram os níveis de tensão e corrente. Aí depende se tem que ser elevador ou abaixador, ok? Pessoal, onde você liga na tomada, no caso aqui de Tubarão é 220, é chamado o primário. Então, o teu carregador de celular, tu liga no 220. E aonde você liga no aparelho é chamado secundário. Secundário. Então, no nosso dia a dia, aqui é 220 volts, que é a tomada. E aqui é o teu celular, por exemplo. Qualquer coisa, não estou dando um exemplo. Celular. Então, quando você está plugando o celular, ele é o secundário do transformador. O que é constante daqui para cá? Ó, o que entra no primário e não altera no transformador é o quê? É a potência e a energia. O que altera daqui para cá? Então, se a potência é a mesma, quanto maior a tensão, menor a corrente. Então, variável é a tensão e a corrente. Então, para você saber se ele vai aumentar ou diminuir, você usa a relação de transformação, que é essa aqui. Ó. Então, o que é o U? É a tensão do primário. No caso, tubarão 220. O que é o N1? É o número de espiras que tem aqui, ó, de fios enrolados. O que é o 2? É a tensão que é ligada ao teu celular. No caso, o teu celular é 5 volts, tá? Independente da marca. E o que é o N2? É o número de espiras. Então, se entrar um valor maior e diminuir, ele é abaixador. Se entrar um valor menor e ele aumentar, é um elevador, tá? Então, vamos completar isso aqui, ó. O que é um abaixador? Esse é o caso mais clássico, que é o celular. Então, entra 220, sai 5. Então, V1, que é o primário, é maior. Onde está a tensão, está o número de espiras. Ó, N1 maior que N2. A potência de entrada é a mesma de saída, juntamente com a energia. Quem tem uma tensão alta, tem uma corrente baixa. Então, menor. Então, aqui ó, é o exemplo de um abaixador. Começa com um monte de espiras e termina com o número de espiras menor. Então, aqui é o V1 e aqui é o V2. Tudo bem? Agora, o que é o elevador? É quando ele começa bem baixinho, tipo assim, ó, 110 volts, e vai para 220. Então, ó,
V1 menor que V2. Quanto menor a tensão, menor o número de espiras. Quanto menor a tensão, maior a corrente. E a potência de entrada é igual a isso aí. Então, gente, ó, na hora do vestibular, olha se esse número de voltinhas é maior que esse. Então, isso aqui é um abaixador. Se por acaso aqui for menor e lá for maior em quantidade, ele é um elevador. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui pode ser o quê, então? De um valor menor, então, ó, 110, para qualquer valor maior, 220. E aqui pode ser o quê? 220 para 5. O primeiro número é o primário, o segundo número é o secundário, nos dois casos. Primário e secundário. Legal? Então tá aí. Isso aqui cai bastante, principalmente na Federal e na CAF e no Enem. Ok? Por incrível que pareça, acabou a nossa aula já. Que rápido, né? Que rápido. Quando a turma é boa, né? Vai bem. Gente, ó, eu estou gravando aula para Júlia, tá? Então dá uma esperadinha 5 minutinhos, tá? Eu vou encerrar e entramos no 2.